Muito bem, vamos dar continuidade aqui, né, no assunto de sonhos, né? Fiz aí estamos fazendo um pequeno resumo, né? O que é a questão dos sonhos, né? Para que a gente poder ter um filtro melhor, interpretar melhor as situações, né? Então, sonho como restos noturno, né? Perdão, sonho como restos diurno, né? Então, inconsciência do dia, a experiência do dia anterior muitas vezes são incorporadas ao sonho nas necessidades contidas inconscientes. Então, sonho como restos noturnos. Essa é uma das grandes momentos de sonhos, amado. Né? Muitos dos sonhos que você tem, você nem lembra deles. Mas uma boa parte, uma parte dele você acaba lembrando. Ah, pastor, tem um significado tal? Depende. Né? Como foi seu dia? Né? Como é que trabalhou o seu dia hoje? Então você tem experiências durante o dia que exerce certas tensões emocionais. Entendeu? E aí o que vai acontecer? Quando você vai dormir na vigília da noite, essas tensões do dia a dia, elas precisam ser organizadas, ressignificadas, reestruturadas para ser armazenadas de uma maneira mais clara, para ser descartadas, entendeu? Então se cria ali um mundo dos sonhos, né? Então vai se criando o mundo dos sonhos e você vai organizando a sua mente em cima disso, né? Não sei se vocês lembram daquele filme Divertidamente, em que a Halle dorme, né? E quando ela dorme, né, as emoções começam a caminhar e elas caem ali na terra do sonho, né? E é justamente isso que estava sendo organizado, né? Interpretação entre medos, imagens, né? E formando ali um monte de imagens, de desejos, fazendo um filtro. E vem de diversas formas, forma de personalidade, de bicho, disso, daquilo. Né? Então a mente estava se organizando. Eu gosto muito desse desenho. Recomendo que você assista divertidamente 1 e 2, né? Prestando bem atenção, né, no desenvolvimento das emoções, no cenário em si do desenho, porque ele foi muito pensado dentro da linha da neurociência, tá, gente? Então é um desenho que tem bom conteúdo para você absorver aí para entender o funcionamento da mente, tá certo? Em forma de desenho, né? Que coisa divertida. E dentro desse contexto, né, você pega aí o resto do dia. Né? Então, por exemplo, assiste um filme de imagem e depois sonha que está num outro país com pessoas da família. Né? Assiste um filme de viagem e depois sonha que está num outro país, né, com o resto da família, misturando com misturando com momentos ali dos sonhos, já não era o personagem, era você, entendeu? Porque era um desejo de viajar, é um desejo que está ali por trás, né, dentro do seu inconsciente, que irá ao você assistir algo, ao você passar por algo, esse cenário de agora, né, ele linka você a esse desejo que está dentro de você já armazenado, né? E aí então isso tem a tendência de se manifestar em meio aos sonhos, tá bom? Então é uma coisa muito interessante, tá certo? Mudar para uma estudar para uma prova e sonhar que esqueceu a caneta, né, na hora da prova. Então você estuda para a prova ali e tal, e durante a noite você sonha realizando aquela prova, mas aí esqueceu a caneta tal. Isso é o quê? Isso é ansiedade, né? Então é uma maneira dos sonhos ali lidar com o resto das emoções que não foi processada durante o dia, que não foi nem ressignificada durante o dia, e elas precisam ser feitas alguma coisa, ela precisa ser atualizada, porque o amanhã é outro dia e eu tenho que ter novos. O meu cérebro vai ter que trabalhar de novo. Então o sonho vem para poder fazer essa varredura, né, desse resto do dia a dia. Amém? Função elaborativa, né? Então os sonhos permitem que a psique trabalhe conteúdos e que causaria angústia em estado de vigília. Ah, isso aqui é muito interessante. Nossa. Né? Então, o sonho ele vai permitir, né, que a sua mente consiga trabalhar
conteúdos que para ser trabalhado no momento em que você está acordado seria muito difícil emocionalmente, né? Então, por exemplo, a pessoa que ela perde alguém, né? Serve como espaço elaborativo de simbólico. Então, por exemplo, uma pessoa que perde alguém, né? Alguém falece, né? E aí agora ela passa a sonhar com essa pessoa. Ela sonha uma vez, duas vezes, ela sonha com ela indo, ela sonha com a voz, ela sonha com ela estando no ambiente, mas ela não conseguindo acessar a pessoa, entendeu? Então ela tem esses tipos de sonhos. Ah, pastor é espiritual? Não, não é espiritual, tá? Muitas vezes, né, tem a parte espiritual, né, mas outras vezes não. Na grande maioria das vezes é apenas a forma como a pessoa está sonhando. Então, por exemplo, né, quando a minha mãe perdeu meu irmão, ela sonhava que constantemente com meu irmão, que de alguma maneira, né, um sonho ou outro, tal, e ela começou a definhar. E aí eu fui orar, né, nesse sentido. No primeiro momento ali e tal, passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, amém, né? 4 semanas. Mas aí quando ela começou a definhar, eu vi que não, ela já estava ali, né, trazendo para um luto patológico. Esse sonho já estava representando uma dor, uma revolta, uma raiva muito maior. Então eu tive que intervir e começar a trabalhar ela nesse sentido. Você está entendendo? Ajuda externa. E depois que ela superou isso, ela não veio mais a sonhar, né? Eu sonhei com meu irmão uma vez, 2 vezes, 3 vezes, amém, tudo bem. Só que houve momentos em que eu sonhava com ele tendo alguns comportamentos que eu sentia mal, o corpo estava ruim, era aquele peso, era coisa esquisita, entendeu? E aí, quando eu ia repreender, o demônio se manifestava. Então, já eram os demônios que estavam utilizando da minha dor para poder me prender em luto permanente. Você está entendendo? Então, olha só que coisa interessante, né? A gente tem que ficar atento a isso aí também. Mas, né, numa grande parte, né? Eu sonhei que eu estava com ele, mas de repente ele não estava mais. Eu tinha a sensação que ele estava, mas não conseguia falar com ele, ou que ele ia embora, entendeu? Então, a forma do corpo, né, da mente organizar essa dor da perca, essa dor da partida, né? Tá? Porque de forma consciente isso seria difícil de ser trabalhado. É uma dor muito profunda, a dor do luto, né? Nós vamos estar falando sobre isso nas nossas aulas quando for trabalhar sobre aconselhamento, né? Muitas vezes isso pode ter sonhos, né? Constante. Ah, pastor, mas eu sonho noites seguidas, né? Que nem aconteceu uma situação em que a pessoa ela perdeu um ente querido, nem já tinha bastante tempo, ela perdeu o esposo dela, e ela passou a sonhar depois de um tempo, depois de um longo tempo, ela passou a sonhar em que o esposo vinha até ela e ela tinha relação com o esposo, né, no sonho. E ela acordava bem, acordava assim, né, satisfeita sexualmente nesse sentido. Falei, vamos orar para ver até onde isso é espiritual. Eu falei, pastor, não sinto opressão, não sinto nada. Falei, então é um desejo da sua carne, que você da necessidade sexual, aliado com a imagem da pessoa, entendeu? Que é uma dor ali, uma situação. Então ali já era uma forma que a mente estava trabalhando para processar os sonhos, entendeu? E processar o desejo atual, né? Que fazia aí 6 meses que ela tinha perdido o esposo, não tinha se envolvido com ninguém, e veio o desejo sexual mesmo. A pessoa tinha uma vida sexual ativa, e aí veio o desejo, mas tem a perca, né? Então ela traz a imagem da pessoa junto com o desejo e passa a sonhar uma vez por outra nessa situação e acorda nessa situação. Ah, é espiritual, é o diabo? Não, não é o diabo não, tá? É apenas desejo mesmo. Outra vez, já houve outras situações em que a pessoa sonhava também, tendo o mesmo contexto, olha só. Ela chegou, outra pessoa chega em mim, pastor, eu sonho direto com o meu esposo, a gente vai, entendeu? E eu me sinto mal, é aquele peso. Eu falei assim, agora é um espírito maligno. Então você ora e repreende. Quando ela foi orar e repreender, à noite os demônios se manifestou para ela. Tá certo? Então,
Então é tudo uma questão de ter clareza, né? De buscar mesmo o discernimento do Senhor. Então veja, é o mesmo sonho, é o mesmo contexto, mas um era apenas questão natural e desejo da carne, outro era questão espiritual. Você vê que não tem como você fazer uma generalização no mundo espiritual, né? E o problema está justamente aqui, né? Na questão dos sonhos. Por quê? Porque eu estou te mostrando para você que houve duas pessoas com o mesmo contexto de dor, com o mesmo contexto de sonho. Um era a ação natural da carne, outra era na ação do espírito maligno. Por isso eu tenho que ouvir o contexto e como a pessoa se sente diante dessa situação. Você está entendendo? Eu tenho que trabalhar isso aí. Para quê? Ah, não, então isso aqui eu não posso generalizar, amado. Nunca generalize sonhos com base em experiência de outro sonho. Ah, não, mas é que sonhei com fulano e fulano sonha com água e geralmente é isso. Não, não existe. Quando se trata de interpretação de sonhos no sentido espiritual, não existe a palavra geralmente. Tá? Então fique claro isso com você. Quando se trata de sonhos no sentido espiritual das coisas, não existe a palavra geralmente. Sonhos espirituais são específicos dentro de um contexto profético, dentro de uma situação espiritual específica. Então não tem como eu pegar isso para ser isso, pegar aquilo para ser aquilo, né? Então o que pode ser para um não é para outro. Tá certo? Então nisso a gente já corta aí uma grande parte das confusões no sentido de sonhos, né? Após uma discussão, né, a pessoa pode sonhar com uma reconciliação, né, do conflito, processamento emocional da situação. Então ela teve uma discussão ali, à noite ela sonha, né, reconciliando ou falando com a pessoa, tentando argumentar. Por quê? Porque a emoção ainda está muito latente, você vai dormir com ela e a mente precisa fazer alguma coisa com aquela emoção ali e ela transforma ela em forma de imagem, de cenários, né? E cria um contexto histórico para trazer uma representação para aquela emoção. Tá certo? Amém? Vamos estar concluindo, né, na psicanálise. Então, sonhos não é aleatório, ele cumpre uma função específica funções específicas fundamentais. Então, para a psicanálise, não existe assim, o sonho é aleatório. Não, ele tem uma função, né? Em diversas áreas aqui que eu apresentei para você. Ele tem um porquê, ele tem um propósito, né? Dentro de um contexto natural da mente, dentro de um contexto do inconsciente, né? De vigília, do sono. Então, ele traz uma função para nós, né? Ele permite satisfazer desejos inconscientes, proteger o sono, expressar conflitos internos e elaborar experiências. Então, ele vai permitir, né, que todos esses desejos inconscientes, né, sejam satisfeitos. Então, você tem um desejo inconsciente. Cara, é um desejo. Não adianta. Ai, pastor, mas é muito terrível isso que eu sonho sempre. Só pode ser o diabo. Não é. É a sua carne mesmo, meu querido. Não se decepcione com isso, não. É a sua carne, é você. É um desejo que está em você. Entendeu? Infelizmente, a gente quer demonizar as coisas para poder nos sentirmos mais santos, né? Isso é muito interessante. Mas não é. Né? É o desejo da carne, por mais escandaloso que possa parecer, né, naturalmente, mas está inconsciente. Está aí, né? Pode vir de um abuso, pode vir de uma situação, pode vir de um vício, pode vir do que for. E agora você está mudando o comportamento, aquilo para você conscientemente é reprovado, é suprimido, não é aceito. E ele se manifesta em forma de sonhos. Ah, então eu sou culpado disso? Claro que não. Você não tem controle desses sonhos nesse sentido, né?
À medida com que eu vou trabalhando isso dentro de mim, que eu vou vencendo essas batalhas, que eu vou vencendo essas guerras, em que isso já não passa mais a ser um desejo, que eu já compreendo isso de uma outra forma, que eu vou sendo liberto desses desejos inconscientes, isso vai sendo cessando. À medida com que eu vou mergulhando em Deus, eu vou vencendo essas situações. Mas uma vez por outra, a carne se manifesta, o, o hipocampo libera, né? Mas o consciente fala, opa, peraí, não bate com o meu padrão. Tá entendendo? Então eu preciso trabalhar isso comigo, né? Dos desejos inconscientes. Ele trabalha para proteger o sono, expressa os meus conflitos externos, né? Então, no, 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 no consultório, os sonhos podem ser usados como material clínico. Então, quando você vai se consultar comigo mesmo, né? Dentro da linha da psicanálise, eu faço muito questão dos seus sonhos também, né? Daquilo que você está vivendo, porque pode revelar alguma coisa do seu inconsciente dentro do contexto que você está vivendo, alguma dor que você não consegue transmitir ela conscientemente, mas inconscientemente ela se manifesta. Amém? Muito bem, vamos ficando por aqui e aí depois nós vamos estar voltando com a parte espiritual da coisa. Prometo que será uma benção. Fica na paz.